Olá pessoal, meu nome é André Lafayette, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, cardiologista pelo Procap também de Pernambuco, preceptor de clínica médica do Hospital Barão de Lucena e preceptor da residência de cardiologia do IMIP, além de diarista da unidade coronariana do Real Hospital Português. Hoje a gente vai conversar sobre um tema de muita relevância no nosso dia a dia, na prática clínica, derrame pleural, que tem toda uma abordagem para a gente pensar no diagnóstico, para a gente chegar à etiologia e no tratamento. Então vamos começar aqui nossa conversa trazendo os pontos principais desta nossa aula. Então a gente tem que entender a apresentação semiológica do derrame pleural, como é que a gente identifica um derrame pleural pela semiologia, especialmente pelo exame físico. Dominar as bases da toracocentese diagnóstica, como a gente vai ver, é a principal ferramenta diagnóstica para chegar ao diagnóstico etiológico do derrame pleural. Temos que saber interpretar como é que a gente faz a análise desse líquido pleural e identificar algumas etiologias específicas que são bem frequentes no dia a dia de derrame pleural. Então a gente tem que identificar essas etiologias e saber as particularidades, tanto diagnósticas quanto terapêuticas delas. Começando com a definição de derrame pleural. Derrame pleural é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Habitualmente, a gente tem cerca de 5 a 15 ml de líquido no espaço pleural, então é um espaço virtual com quantidade ínfima de líquido. Então, quando a gente identifica um paciente com derrame pleural na nossa prática clínica pessoal, grave o seguinte conceito: isto é sempre anormal. Não é normal ter derrame pleural. Achou derrame pleural, tem que identificar a patologia subjacente. Isso é sempre anormal, sempre passível de investigação. A investigação vai depender da etiologia provável, como a gente vai comentar aqui. A respeito da fisiologia do derrame pleural, o que é que a gente observa? A gente tem duas pleuras, a gente tem a pleura parietal, pessoal, tá certo? A pleura parietal é aquela que reveste internamente a nossa caixa, a nossa cavidade torácica, e a gente tem a pleura visceral, que é aquela que vai revestir, o pulmão e as estruturas do mediastino. Então, entre a pleura parietal e a visceral, a gente tem o espaço pleural, que habitualmente é um espaço virtual, um espaço muito pequeno. Como é que se forma o líquido dentro do espaço pleural? O líquido ele é formado na pleura parietal, tá certo? E ele é reabsorvido pela própria pleura parietal. Existe um equilíbrio de forças que mantém a produção do líquido pleural e a sua reabsorção de forma contínua ao longo do dia, impedindo que haja um acúmulo de líquido no espaço pleural. Então a gente vai ter um equilíbrio de forças, por exemplo, a força hidrostática presente nos capilares da pleura parietal e visceral. A gente vai ter a força pela pressão oncótica exercida por esses mesmos capilares das pleuras parietais e viscerais, e a gente vai ter a pressão hidrostática dentro do espaço pleural e a pressão oncótica dentro do espaço pleural. Em pacientes, indivíduos normais, em que não há um derrame pleural, esse equilíbrio de força vai ser direcionado para a formação de líquido a partir da pleura parietal, e esta mesma pleura, que é mais rica em linfáticos, é a responsável por reabsorver o líquido pleural, ok? Então, qual o fluxo diagnóstico diante de um paciente com derrame pleural que a gente vai ter aqui na aula e que serve para o nosso dia a dia? A gente começa com o quadro clínico, passamos por exame físico, exames de imagem e toracocentese diagnóstica, como a gente já comentou e vai comentar novamente, é o principal teste diagnóstico para a gente identificar a etiologia do derrame. Em relação ao quadro clínico, sintomas de derrame pleural, sintomas na maioria das vezes não são sintomas específicos. O mais comum deles é a dor torácica do tipo pleurítica, ou seja, é aquela dor respirofásica, ou seja, a dor que piora com a ventilação, com a respiração. E para haver dor torácica do tipo pleurítica, tem que haver envolvimento da pleura parietal, porque pulmão não dói, não tem terminação nervosa, nem pleura visceral. O que tem terminação nervosa sensível à dor é a pleura parietal. Dispneia vai depender de dois fatores, vai depender da extensão do derrame pleural e da reserva cardiopulmonar do paciente. Então, derrames muito grandes podem levar o indivíduo à dispneia, assim como derrames menores, derrames moderados, no indivíduo que já tem uma insuficiência cardíaca, que já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, pode levar a uma repercussão clínica maior. Podemos ter tosse, habitualmente essa tosse é seca, a menos que haja um envolvimento do parênquima pulmonar associado para a gente ter uma tosse produtiva. E a gente aqui tem uma variante da dispneia curiosa chamada trepopneia. O que é que acontece? O indivíduo que tem um derrame pleural volumoso, ele prefere adotar essa posição aqui, ou seja, deitar sobre o hemitórax que tem o derrame pleural. Por quê? Porque ele libera o pulmão bom para expandir
adequadamente, por isso ele não tem dispneia. Se ele deita para o lado são, o que é que acontece? O lado são fica em contato com a superfície e o pulmão expande menos. E aí ele libera o pulmão que está circundado pelo derrame pleural e esse pulmão não consegue expandir bem. Então, o indivíduo que tem dispneia, quando deita-se para o lado são e deixa o lado do derrame para cima, a gente chama isso de trepopneia. Então, o indivíduo que se queixa de trepopneia, a gente suspeita de derrame pleural. Em relação ao exame físico, a gente consegue dar o diagnóstico com um grau de certeza muito bom só com o exame físico. E como é o exame físico do derrame pleural, é interessante a gente diferenciar do exame físico de um paciente com consolidação pulmonar com pneumonia, por exemplo. O murmúrio vesicular está diminuído ou abolido, isso é comum, tá certo? As síndromes consolidativas do parênquima pulmonar, só que o frêmito tóraco-vocal aqui, ó, está diminuído ou abolido. Por quê? O meio líquido conduz de forma pior o som. Então, no indivíduo que tem uma consolidação pulmonar, as estruturas mais sólidas conduzem melhor o som, já as estruturas líquidas conduzem pior. Por isso que o frêmito tóraco-vocal está diminuído ou abolido. E é por esse motivo também que a gente encontra a egofonia, ou seja, quando a gente vai auscultar o paciente no local do derrame pleural e pede para ele falar, a gente vai escutar um som mais abafado, um som anasalado, como se a gente estivesse falando, ocluindo as nossas narinas. Então, isso a gente chama de egofonia, mais uma vez, por quê? Porque o som ele é mal conduzido por ambientes líquidos. E é só a gente lembrar de uma brincadeira de criança, quando a gente está mergulhando na piscina, está lá submerso, outra criança estava lá submersa também, fala alguma coisa, a gente escuta pobremente o que ela fala e escuta de uma forma anasalada, certo? Massa 6 a percussão, isso é comum às síndromes consolidativas. Em casos de derrames extremos muito grandes, a gente pode ter um abalamento do hemitórax que tem um derrame e podemos ter um desvio contralateral das estruturas do mediastino, ou seja, do ictus cordis e da traqueia. Ok? Vamos seguindo. Em relação à radiografia, a radiologia é a principal forma de dar o diagnóstico de derrame pleural. A gente suspeita pelos achados de semiologia, mas confirma através dos exames radiológicos. O primeiro deles, o mais comumente utilizado, o que a gente tem mais acesso, o mais barato, é a radiografia de tórax. A radiografia em PA, como é que a gente descobre que tem derrame pleural? A gente observa a obliteração dos seios costofrênicos laterais. A gente tem essa obliteração dos seios costofrênicos quando temos pelo menos 175 a 200 ml de líquido no espaço pleural. Quando esse derrame pleural ele é maior, é de importância maior, a gente pode observar a famosa parábola de Damuzé, em que a gente observa essa estrutura aqui, ó, com concavidade voltada para cima, ou seja, em forma de parábola em derrames pleurais maiores. Na incidência em perfil, a gente tem uma sensibilidade maior para detectar o derrame pleural. A gente já consegue detectar com 75 a 100 ml de líquido no espaço pleural e a gente observa o que? A obliteração do seio costofrênico posterior. A incidência em Laurel, em que o paciente se posiciona em decúbito lateral para o lado do derrame, nos permite identificar se esse derrame é livre, é um derrame móvel, porque se ele for loculado, o derrame não vai ficar nesse formato aqui, não vai ficar contornando o hemitórax que está apoiado na superfície, e ele é o mais sensível. Por exemplo, se a gente está pensando em estudar o derrame pleural, fazer uma toracocentese diagnóstica às cegas, se essa lâmina de líquido tiver pelo menos 1 centímetro ou 10 milímetros, desculpem, significa que temos pelo menos 200 a 300 ml de líquido livre no espaço pleural e a gente está autorizado a fazer uma toracocentese às cegas com fins de dar o diagnóstico deste derrame pleural. Ok? Além da radiografia de tórax, a gente tem a ultrassonografia e a tomografia, que são exames melhores para estudar patologias da pleura e espaço pleural. A ultrassonografia é melhor do que o raio-x de tórax, nos permite identificar derrames loculados, septações, espessamentos, tá certo, da pleura parietal, permite diferenciar lesões sólidas de lesões líquidas, permite também nos diferenciar se a alteração radiológica que a gente observa na radiografia de tórax é devido a uma alteração no parênquima ou na pleura. E muito importante, a ultrassonografia nos permite realizar a toracocentese guiada. Esta é a via de escolha para a gente fazer a toracocentese. Hoje em dia, a recomendação é fazer sempre toracocentese guiada por ultrassonografia se a gente tiver disponível, porque ela é mais segura, está associada a menos efeitos adversos. A tomografia é o exame mais sensível para detectar derrame pleural, detecta apenas 10 ml de líquido no espaço pleural é suficiente para aparecer na tomografia. Permite também, assim como a ultrassonografia, diferenciar patologias da pleura e patologias do parênquima pulmonar. E o achado deste sinal aqui, que é o Pleural Split Sign, significa isso aqui, ó. Um paciente que tem um derrame pleural
que a gente faz uso de contraste quando ocorre essa hipercaptação do contraste nas pleuras parietais e viscerais, contornando o derrame pleural que está aqui no centro mais escuro. Isso sugere o quê, pessoal? Isso sugere um derrame complicado, sugere uma patologia inflamatória de derrame pleural. Muitas vezes, no contexto, por exemplo, de um paciente com pneumonia, sugere um empiema pleural, que a gente vai comentar mais para o final da aula.